Porque o sofrimento é essencial para o cristão. Vamos entender aqui Romanos 8, 28. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar sobre um versículo que muitos de nós usamos, decoramos e até mesmo citamos em momentos de dificuldade. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você já usou Romanos 8, 28 para se consolar? Todas as coisas cooperam para o bem. Mas e se esse bem que você pensa, que Deus promete, for completamente diferente do que você aprendeu? Prepare-se. Porque o verdadeiro significado desse versículo pode mudar a sua perspectiva sobre o sofrimento, sobre a vida e sobre o próprio Deus. Fique comigo porque você talvez entendeu esse versículo errado a vida toda. Parece simples, não é? Quando a vida nos atinge com uma doença, a perda de um emprego ou uma desilusão, a nossa tendência é recitar esse versículo, como se ele fosse um mantra mágico que nos garantirá um final feliz e confortável. Afinal, bem deve significar prosperidade, saúde e paz, certo? E se o verdadeiro significado do bem for algo muito mais profundo, glorioso e, em alguns casos, muito mais difícil de aceitar do que a nossa ideia de conforto? É isso que vamos desvendar hoje, sob uma lente reformada. Fique com a gente até o final do vídeo. Vamos explorar o que Paulo realmente quis dizer quando escreveu sobre o propósito de Deus e como o sofrimento é usado para nos moldar à imagem de Cristo. Se você busca uma compreensão mais sólida da soberania de Deus e do plano de santificação na sua vida, este vídeo é para você. Assista e transforme sua visão sobre a providência divina. O mito do bem confortável. Romanos 8, 28 enfatiza o propósito divino e a soberania de Deus sobre todas as coisas, afirmando que ele utiliza até os eventos mais difíceis para cumprir seu propósito final de moldar os crentes à imagem de Cristo. Então isso não significa que Deus cause o mal ou que o sofrimento seja bom por si só, mas que para os que o amam são chamados segundo o seu propósito. Cada experiência, mesmo a mais dura, é usada por ele para um bem maior e duradouro, que é a transformação em Cristo. Vamos começar desconstruindo a interpretação mais comum. A ideia de que Romanos 8, 28 é uma promessa de que tudo vai ficar bem no sentido que desejamos. A teologia da prosperidade e o bem superficial. Muitos sistemas de crença, especialmente a teologia da prosperidade, sequestraram esse versículo. Eles pregam que Deus transforma automaticamente o seu sofrimento em conforto terreno. A doença se torna cura milagrosa, a pobreza vira riqueza, o bem é um resultado tangível, material, que agrada aos nossos sentidos. A realidade bíblica contrária. Mas será que a Bíblia sustenta essa ideia da teologia da prosperidade? Pensa em José no Egito. A traição de seus irmãos, a escravidão, a prisão. Tudo isso cooperou para o bem. Mas qual foi o bem de José? Não foi uma vida tranquila e confortável, mas sim ser usado para salvar seu povo da fome, e a vida dele continuou cheia de desafios. A promessa não é de conforto, mas de propósito. O texto não diz que todas as coisas cooperam para o seu conforto ou para a sua prosperidade. O texto diz: cooperam para o bem. E o que é esse bem? A resposta está no versículo seguinte. O verdadeiro bem, conformidade com Cristo. Aqui está o coração da nossa mensagem. Para entender o bem, precisamos ler Romanos 8, 29. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O bem
é a santificação. O ápice do bem de Deus para os seus filhos não é a saúde ou a riqueza, mas a santidade. O propósito final de toda a providência de Deus em nossa vida, seja através da alegria ou do sofrimento, é nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Assim foi com os discípulos. O bem não é o que nós queremos, mas o que Deus sabe o que é melhor para nós. Ser mais parecido com Ele. A soberania de Deus no processo. A perspectiva reformada nos ensina que Deus é soberano. Ele é soberano. Ele não está apenas reagindo ao nosso sofrimento. Ele está orquestrando para um propósito maior. Ele usa a doença para nos ensinar a depender dele. Ele usa a dificuldade financeira para nos ensinar a confiar em sua provisão. Ele usa a perda para nos aproximar de nosso Redentor. A dor e o sofrimento não são acidentes, mas ferramentas nas mãos do Mestre. Exemplos da Bíblia e da história. Pensa em Paulo. Ele orou 3 vezes para que o seu espinho na carne fosse removido. Deus não o curou. Em vez disso, Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O bem para Paulo não foi a cura, mas a dependência total de Cristo. Pense em reformadores como João Calvino, Martinho Lutero, que sofreram perseguição e doenças. Através disso, a fé deles e a dependência de Deus se tornaram mais profundas na vida desses homens. Então, como essa verdade muda a sua vida hoje? Muda a sua oração. Em vez de orar apenas por um alívio imediato do sofrimento, você começa a orar: Senhor, use essa situação para me fazer mais parecido com Jesus. Use a minha dor para me ensinar paciência, a minha perda para me ensinar confiança. E minha ansiedade para me ensinar a depender da sua paz. Muda a sua perspectiva sobre o sofrimento. Você não vê mais o sofrimento como um erro ou um castigo, mas como uma ferramenta de santificação. O sofrimento é a escola de Deus, onde sua fé é aprofundada e o caráter é forjado. Muda a sua esperança? A sua esperança não está mais na melhora das circunstâncias terrenas, mas na promessa de glória eterna. A promessa de Romanos 8:28 culmina em Romanos 8:30. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O bem final é a glória. Então, da próxima vez que você se deparar com Romanos 8:28, lembre-se, não é uma promessa de que a sua vida será livre de problemas ou de que todos os seus desejos serão atendidos. É uma promessa muito maior do que as coisas desta vida, mais profunda e mais gloriosa. É a promessa de que, na soberania de Deus, cada luta, cada lágrima, cada revés e cada alegria estão sendo orquestrados para um propósito sublime: transformar você na imagem de seu próprio Filho, Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo. E não há bem maior do que este. Sobre a verdade de Romanos 8:28. Isso tocou seu coração? Essa mensagem tocou seu coração? Deixa um amém nos comentários abaixo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Clique no botão de se inscrever, ative o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal que vão aprofundar a sua fé. Gostou da mensagem? E gostou da forma como exploramos a Bíblia? Inscreva-se no canal para mais estudos que transformam nossa visão da palavra. Deixe seu like e um comentário com sua principal reflexão sobre este versículo. O que você entende sobre este versículo? Deixa aqui logo abaixo nos comentários. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém?